Você está no canal Refúgio Intelectual. Neste vídeo, vamos fazer o audiobook resumo, capítulo por capítulo, do livro Mais Esperto que o Diabo, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso, por Napoleon Hill. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui na plataforma. Agora, sem mais enrolação, vamos ao livro. Introdução. Napoleon Hill foi um dos maiores pensadores do sucesso pessoal do século XX. Seu livro mais famoso, Pense e Enriqueça, 1937, foi encomendado pelo magnata Andrew Carnegie após uma conversa que mudou o rumo de sua vida. Mas o que poucos sabem é que, no ano seguinte, Hill escreveu outro manuscrito ainda mais ousado, Mais Esperto que o Diabo. Guardado por 73 anos pela sua família e pela Fundação Napoleon Hill, esse livro só foi publicado em 2011. O motivo? Seu conteúdo polêmico. Nele, Hill afirma ter entrevistado o próprio diabo, uma alegoria que escâncara como o medo, a ignorância e a alienação aprisionam a mente humana. A obra é um divisor de águas para quem busca compreender os verdadeiros inimigos do sucesso. Em tempos de crise, ansiedade e distração em massa, o livro se torna ainda mais atual. Por meio de um diálogo provocador, Hill expõe as estratégias usadas pelo diabo para manter as pessoas passivas e submissas. O verdadeiro campo de batalha é a mente, e essa obra é um manual para libertá-la. Cada capítulo é uma chave para abrir as grades invisíveis que nos mantêm reféns da dúvida, do medo e da conformidade. Capítulo 1. Meu primeiro encontro com Andrew Carnegie. Napoleon Hill inicia sua jornada de descoberta em 1908, ao entrevistar Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da época. Durante essa conversa, Hill apresenta sua ideia de escrever artigos sobre pessoas bem-sucedidas para financiar seus estudos de direito. Carnegie, então, propõe algo muito maior, que Hill dedique 20 anos de sua vida a investigar profundamente as causas do sucesso e do fracasso, a fim de desenvolver uma filosofia prática da realização pessoal. Essa proposta se torna o ponto de partida da missão de Hill. Carnegie desafia Hill a se comprometer com a missão sem garantia de retorno imediato, mas com o potencial de transformar milhões de vidas. Ele destaca que escolas e universidades ensinam tudo, menos como viver, e que o mundo precisa de uma filosofia acessível sobre como alcançar o sucesso na prática. Hill aceita o desafio com coragem, ainda que sem saber exatamente onde isso levaria, um exemplo de salto de fé com propósito claro. Hill quer mostrar que toda transformação começa com uma decisão ousada e um propósito bem definido. O capítulo não é apenas uma introdução histórica. Ele ensina que, por trás de todo sucesso extraordinário, existe uma mente disposta a observar, aprender e sistematizar o conhecimento real da vida, não apenas o acadêmico. A decisão de Hill de aceitar o desafio de Carnegie marca o início de uma busca por sabedoria que vai além da riqueza. A mensagem-chave do capítulo é: toda jornada de sucesso começa com uma decisão firme, movida por propósito e coragem, mesmo quando o caminho ainda está encoberto. Capítulo 2. Um novo mundo se revela para mim. Neste capítulo, Napoleon Hill relata um momento de profunda transformação interior. Após anos de angústia e busca infrutífera por respostas, ele descreve um renascimento, um rompimento com o medo, a dúvida e a confusão que o consumiam. É quando ele se conecta com o que chama de seu outro eu, uma presença interna sábia, serena e poderosa, que o guia com clareza e fé. A partir desse ponto, ele começa a receber ideias com nitidez surpreendente e a tomar ações decisivas, impulsionado por uma confiança que nunca havia experimentado antes. Hill descreve como, após buscar por dias uma solução para financiar seu projeto, recebe inspiração clara de entrar em contato com Albert L. Pelton, editor da revista Golden Rule. Em um momento de quase transe, o nome surge com força, seguido de um plano completo. Ele segue essa intuição, escreve para Pelton, e em menos de 24 horas recebe uma resposta positiva. O contrato é assinado, os livros são publicados e Hill finalmente começa a colher os frutos do seu trabalho. Segundo ele, tudo isso só foi possível porque se rendeu à orientação do outro eu, deixando para trás o medo e confiando plenamente.
Hill quer mostrar que, para superar crises e obstáculos, é preciso ir além da lógica e conectar-se com uma força interior, uma espécie de sabedoria intuitiva. Ele sugere que essa força só se revela quando vencemos o medo e cultivamos fé inabalável. O outro eu simboliza o estado mental em que o indivíduo confia tanto em seu propósito que as soluções surgem de forma quase mágica. O autor também alerta: se essa conexão for quebrada por dúvida, medo ou descrença, os resultados se desfazem. A mensagem-chave do capítulo é: quando você silencia o medo e se conecta com seu outro eu, um mundo de possibilidades se abre, e o impossível começa a acontecer. Capítulo 3. Uma estranha entrevista com o diabo. Neste capítulo, começa a parte mais marcante do livro: a entrevista direta entre Napoleão Hill e o diabo. O autor descreve como, após anos de fracasso, miséria financeira e confusão mental, culminando na crise de 1929, ele finalmente rompeu esse ciclo e obteve acesso ao código secreto que o levou a entrar na mente do diabo. Hill apresenta esse ser não como uma entidade sobrenatural caricata, mas como uma força sutil que habita a mente das pessoas, especialmente nas regiões dominadas pelo medo, pela dúvida e pela alienação. O diabo exige ser tratado como Sua Majestade e se orgulha de controlar 98% da população humana por meio dessas armadilhas mentais. Hill inicia a entrevista com uma pergunta direta: você está pronto para a entrevista, Senhor Diabo? O ser responde afirmativamente, mas exige ser chamado de Sua Majestade, justificando que controla quase toda a humanidade. Ele revela que não possui corpo físico e que habita a porção negativa dos átomos, ou seja, está presente na energia negativa de cada pessoa que o teme. É nesse momento que a estrutura do livro muda para um poderoso diálogo, estilo pergunta e resposta, no qual Hill vai desmascarando as estratégias do diabo, uma a uma. Napoleão Hill usa esse capítulo para nos apresentar o conceito central da obra: o diabo como símbolo de tudo que nos prende: medo, dúvida, procrastinação, ignorância e passividade. Ele está onde a fraqueza de pensamento, onde a mente está vaga e receptiva a comandos externos. A mensagem é clara: o mal se aproveita da falta de direção mental. A partir dessa entrevista, o autor pretende arrancar uma confissão do próprio mal, revelando como ele domina as pessoas e, mais importante, como podemos nos libertar. A mensagem-chave do capítulo é: o diabo não vive no inferno, ele vive na mente das pessoas dominadas pelo medo, pela dúvida e pela alienação. Capítulo 4. Alienando-se com o diabo. Neste capítulo crucial, o diabo revela qual é sua arma mais poderosa para dominar a humanidade: o hábito da alienação. Ele afirma que seu truque mais ardiloso é fazer com que as pessoas deixem de pensar por si mesmas. A alienação se dá quando alguém entra em piloto automático, vive sem propósito e adia decisões importantes. Essa atitude abre as portas para que o diabo controle a mente da pessoa. Segundo ele, uma vez alienado, o ser humano é conduzido automaticamente ao inferno, não como um lugar físico, mas como um estado mental de sofrimento e estagnação. Hill explora a ideia de que o diabo atua silenciosamente através do hábito. Uma pessoa que procrastina constantemente, evita decisões difíceis ou vive imersa em distrações, torna-se presa fácil. O diabo cita, por exemplo, a manipulação de pensamentos negativos por meio da mídia, religião mal compreendida e educação falha. Imagine alguém que adia constantemente mudar de carreira, terminar relacionamentos tóxicos ou nunca começa aquele projeto sonhado. Essa pessoa, aos olhos do autor, está se alienando e, portanto, abrindo mão de sua liberdade mental. Napoleão Hill quer nos alertar sobre o maior perigo da vida moderna: viver sem consciência. Ele mostra, através da confissão do diabo, que o verdadeiro inferno é a estagnação mental e emocional causada pelo hábito de não pensar. Hill posiciona o pensamento independente como o antídoto supremo contra a influência do mal. Quando decidimos com clareza, cultivamos propósito e assumimos responsabilidade, saímos do controle do diabo e retomamos as rédeas da nossa vida. A mensagem-chave do capítulo é: o diabo controla quem deixa a vida levar. Pensar por si mesmo é o único caminho para a liberdade. Capítulo 5.
A confissão continua. Neste capítulo, o diabo aprofunda a explicação sobre como mantém o controle sobre as mentes humanas, especialmente através do hábito da alienação. Ele revela que sua maior conquista é conseguir moldar a mente das pessoas desde a infância, usando ferramentas como o medo, a ignorância, os costumes familiares, a religião mal interpretada e um sistema educacional falho. Segundo o diabo, ele se infiltra nos primeiros anos de vida e, a partir disso, estabelece padrões mentais que se perpetuam até a morte. O diabo afirma que controla a maioria das crianças a partir do momento em que elas são educadas com base em medos irracionais, como o medo do inferno, da punição, da pobreza ou da crítica. Por exemplo, uma criança que cresce ouvindo que será condenada se questionar dogmas religiosos aprende a ter medo de pensar. Já o sistema educacional, segundo o diabo, ensina o que pensar, mas não como pensar. Isso gera adultos obedientes, mas intelectualmente passivos, exatamente como ele deseja. Napoleão Hill mostra que a alienação não nasce do nada. Ela é cuidadosamente cultivada desde os primeiros anos de vida. Ele quer nos alertar que as estruturas sociais, quando mal utilizadas, funcionam como ferramentas de dominação mental. E o mais grave, tudo isso acontece com aparência de normalidade. Para se libertar, o ser humano precisa romper com esse ciclo desde cedo, incentivando o pensamento crítico, a autodisciplina e o questionamento saudável das verdades absolutas. A mensagem-chave do capítulo é: a mente humana é moldável, e quem a domina na infância, governa o adulto. Capítulo 6 – Ritmo hipnótico. Neste capítulo, o diabo revela uma das ferramentas mais sutis e perigosas que utiliza para controlar as pessoas: o ritmo hipnótico. Essa força invisível é uma lei natural que transforma pensamentos e ações repetitivas em hábitos permanentes. Com o tempo, o indivíduo se torna prisioneiro de suas próprias repetições, tanto boas quanto ruins. O diabo explica que, uma vez que alguém entra nesse fluxo automático, perde a capacidade de pensar com clareza, tornando-se fácil de manipular. Essa é a base da dominação mental que ele exerce sobre 98% da humanidade. Imagine alguém que, por medo, procrastina decisões importantes todos os dias. Aos poucos, essa procrastinação se transforma em padrão. O ritmo hipnótico age como uma cola psicológica que fixa esse comportamento, até que a pessoa já nem perceba que está presa a ele. Segundo o diabo, ele não precisa mais interferir depois disso. O próprio hábito faz o trabalho por ele. Isso também vale para ideias negativas que se repetem como: não sou capaz, vou fracassar, não tenho sorte. Tudo isso, com o tempo, vira verdade interna através do ritmo hipnótico. Napoleão Hill quer mostrar que o verdadeiro inimigo não está fora, mas nas repetições inconscientes que cultivamos diariamente. Ao revelar essa lei universal, ele ensina que a liberdade mental depende da nossa capacidade de assumir o controle dos nossos hábitos. O ritmo hipnótico pode ser um inimigo silencioso ou um aliado poderoso. Tudo depende de quem está no comando. O autor então nos chama vigilância atenciosa e contínua. Ou você escolhe conscientemente seus pensamentos e ações, ou será dominado por padrões automáticos que não te levam a lugar algum. A mensagem-chave do capítulo é: o que você repete, você se torna, e o ritmo hipnótico vai garantir que você continue sendo. Capítulo 7 – Sementes do medo. Neste capítulo, o diabo revela quais são os 6 principais medos que ele planta nas mentes humanas para gerar alienação e paralisar o progresso pessoal. Esses medos, segundo ele, são a base da sua influência e a raiz da maioria das decisões erradas que as pessoas tomam. São eles: medo da pobreza, medo da crítica, medo da má saúde, medo de perder o amor de alguém, medo da velhice e medo da morte. Todos eles funcionam como sementes que, uma vez plantadas, crescem e se multiplicam através do ritmo hipnótico e da falta de pensamento independente. Imagine uma pessoa que vive constantemente com medo da opinião alheia. Esse é o medo da crítica. Por causa dele, ela evita se expor, nunca tenta algo novo e permanece estagnada. Outra, com medo da pobreza, se apega a empregos que odeia ou toma decisões financeiras baseadas em desespero.
O diabo explica que ele não precisa fazer muito esforço. Basta plantar esses medos na mente das pessoas e deixá-los se espalhar. A natureza faz o resto, transformando-os em hábitos mentais automáticos e dominantes. Napoleão Hill quer mostrar que o medo não é apenas uma emoção, é uma estratégia de dominação. Cada um desses 6 medos ataca áreas vitais da vida humana e se infiltra silenciosamente na mente desde cedo. Hill ensina que, para alcançar liberdade e sucesso, é preciso primeiro identificar quais desses medos te controlam e, então, enfrentá-los com consciência e ação. O medo perde poder quando é exposto à luz da verdade e da autodisciplina. A mensagem-chave do capítulo é: o medo é a arma preferida do diabo, e só quem o encara de frente conquista sua liberdade. Capítulo 8. Propósito definido. Neste capítulo, o diabo é forçado a revelar qual é o maior antídoto contra seu poder: o propósito definido. Segundo ele, uma pessoa com um objetivo claro, um plano de ação e autodisciplina se torna praticamente imune à sua influência. O diabo admite que não consegue manipular mentes focadas e determinadas, porque elas pensam por conta própria, são guiadas pela fé e têm controle sobre os próprios hábitos. O propósito definido, portanto, é apresentado como a chave para romper o ciclo da alienação e conquistar verdadeira liberdade. Hill exemplifica o poder do propósito definido com o próprio processo da entrevista com o diabo. Ele só conseguiu forçá-lo a confessar seus segredos porque traçou um objetivo claro e comprometeu-se com ele. Na prática, isso significa escolher uma meta de vida que faça sentido, construir um plano e trabalhar diariamente nela, sem distrações. Uma pessoa que quer abrir um negócio, por exemplo, e planeja cada passo com clareza e consistência, se torna resistente à procrastinação, ao medo da crítica ou à dúvida, ferramentas favoritas do diabo. Napoleão Hill quer mostrar que o sucesso e a liberdade não são frutos do acaso, mas de um esforço consciente e bem direcionado. Ao identificar o propósito definido como a maior defesa contra o controle mental, ele ensina que pensar com clareza, agir com consistência e manter um objetivo elevado são as verdadeiras armas da mente humana. Sem propósito, a pessoa deriva. Com propósito, ela cria sua própria realidade. A mensagem-chave do capítulo é: quem tem um propósito definido se torna incontrolável, até mesmo para o diabo. Capítulo 9. Educação e religião. Neste capítulo, o diabo revela como as instituições de educação e religião, quando mal conduzidas, tornam-se aliadas poderosas em sua missão de dominar as mentes humanas. Ele afirma que ambas falham em estimular o pensamento crítico e, ao invés disso, promovem o medo, a obediência cega e a conformidade. O sistema educacional ensina o que pensar, mas não como pensar. Já a religião, segundo ele, mantém as pessoas controladas através da culpa, do medo da punição e da promessa de recompensas apenas após a morte. Com isso, o diabo consegue capturar milhões de mentes ainda na infância e conduzi-las desde cedo à alienação. O diabo explica que o ensino convencional é baseado na memorização, e não no desenvolvimento da razão. A criança cresce decorando fórmulas, mas sem aprender a questionar ou tomar decisões conscientes. Da mesma forma, ele se aproveita da religiosidade dogmática. Ao plantar o medo do inferno e da condenação, ele paralisa a mente do fiel, impedindo que ele desenvolva uma fé racional, ativa e consciente. Um exemplo disso seria uma pessoa que teme questionar sua igreja ou seus líderes, mesmo diante de contradições, por medo de pecar, exatamente o tipo de mente que o diabo deseja. Napoleão Hill quer alertar que as instituições mais influentes da sociedade, escola e igreja, podem, se não forem guiadas por sabedoria, se tornar instrumentos de controle mental. Ele defende que o verdadeiro papel da educação é desenvolver a capacidade de pensar com independência, e que a religião deveria libertar o indivíduo, não aprisioná-lo em medo e submissão. Hill acredita que a liberdade mental só é possível quando se questiona, analisa e decide por conta própria, algo que os sistemas atuais muitas vezes desestimulam. A mensagem-chave do capítulo é: quando educação e religião não ensinam a pensar, elas se tornam ferramentas do medo, e não da liberdade. Capítulo 10.
Autodisciplina. Neste capítulo, o diabo admite que a autodisciplina é uma das qualidades mais temidas por ele. Isso porque ela dá ao ser humano a capacidade de controlar seus próprios pensamentos, emoções e ações, o que, na prática, anula completamente o domínio que ele tenta exercer. O diabo revela que é fácil controlar mentes preguiçosas e impulsivas, mas quando alguém desenvolve autodisciplina, ele é praticamente expulso da vida dessa pessoa. A autodisciplina é apresentada como um escudo que protege a mente contra o medo, a alienação e o ritmo hipnótico. O autor apresenta a autodisciplina como o poder de tomar decisões conscientes mesmo diante do desejo de ceder ao conforto ou à emoção do momento. Por exemplo, uma pessoa que decide acordar cedo todos os dias para trabalhar em seu propósito, mesmo com sono ou cansaço, está praticando autodisciplina. Ela se recusa a ser escrava dos impulsos e, com isso, mantém o foco em seus objetivos. Essa prática constante, segundo Hill, treina a mente a ser obediente à vontade, e não ao medo, ao prazer imediato ou à preguiça. Napoleão Hill quer mostrar que não basta ter um propósito definido, é preciso ter disciplina para persegui-lo todos os dias. A autodisciplina é a ponte entre o desejo e a realização. É ela quem permite que o ser humano supere seus sabotadores internos e construa, tijolo por tijolo, uma vida de liberdade e conquistas. Hill ensina que qualquer pessoa pode cultivar autodisciplina, desde que esteja disposta a pagar o preço: esforço, constância e vigilância mental. A mensagem-chave do capítulo é: a mente disciplinada é indomável. Nenhum diabo resiste a um ser humano que governa a si mesmo. Capítulo 11. Aprendendo com a adversidade. Neste capítulo, o diabo é forçado a admitir que não consegue impedir o crescimento de pessoas que sabem extrair valor das adversidades. Ele explica que, embora use fracassos, perdas e tragédias como instrumentos para quebrar as pessoas, existem aqueles que transformam essas experiências em combustível para evoluir. Segundo ele, todo revés carrega consigo uma semente de aprendizado ou benefício equivalente, e os que reconhecem isso se tornam imunes ao desânimo e à autocomiseração, que são duas das principais armas do diabo. Hill usa como exemplo sua própria jornada. Após anos de luta, fracassos financeiros e isolamento, foi justamente durante um dos períodos mais difíceis, em plena Grande Depressão, que ele teve o estalo criativo para escrever este livro. A adversidade o forçou a olhar para dentro e enfrentar seus próprios medos. Ao invés de se entregar, ele escolheu agir. Essa atitude revela uma prática poderosa. Sempre que algo aparentemente ruim acontecer, pergunte-se qual o valor escondido aqui. Essa simples mudança de perspectiva transforma a dor em sabedoria. Napoleão Hill quer mostrar que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Ele afirma que todos enfrentam adversidades, mas apenas os que escolhem aprender com elas conquistam força interior e crescimento real. O segredo está na forma como reagimos. Se encaramos os desafios como testes, nos tornamos mais fortes. Se nos entregamos ao desespero, abrimos espaço para o domínio do diabo. A escolha é sempre nossa, e a adversidade pode ser o caminho para a liberdade mental. A mensagem-chave do capítulo é: a adversidade não vem para te destruir, vem para revelar a força que você ainda não sabe que tem. Capítulo 12. Ambiente, tempo, harmonia e precaução. Neste último capítulo, o diabo revela 4 fatores fundamentais que ele utiliza para influenciar e dominar as pessoas: ambiente, tempo, harmonia e precaução. Ele afirma que o ambiente molda silenciosamente os pensamentos e hábitos do indivíduo. O tempo, quando mal utilizado, favorece a procrastinação e a alienação. A harmonia, quando negativa, atrai circunstâncias destrutivas, e a precaução mal compreendida leva ao medo e à paralisia. O diabo se aproveita de cada um desses elementos quando a pessoa não os controla conscientemente. Se não houver vigilância, essas forças atuam em conjunto para manter o indivíduo longe do sucesso e do propósito. Uma pessoa que vive cercada de pessoas negativas, consome conteúdo superficial e está em um ambiente desorganizado, está permitindo que o próprio ambiente dite sua mentalidade. Do mesmo modo, se ela não valoriza o tempo, procrastinando suas decisões,
acaba presa ao ritmo hipnótico. Quando suas ações entram em harmonia com o medo, a escassez e o pessimismo, ela atrai mais do mesmo. Por fim, se sua precaução se transforma em desculpa para não agir, o diabo já venceu. Ou seja, esses 4 elementos se entrelaçam silenciosamente, moldando o destino. Napoleão Hill quer mostrar que liberdade mental exige vigilância total sobre as influências ao redor e dentro de si. Ele ensina que o ambiente deve ser escolhido estrategicamente, o tempo, administrado com propósito, a harmonia, cultivada com bons pensamentos, e a precaução, usada com sabedoria, não com medo. Esses 4 aspectos são chaves para romper com o controle externo e tomar posse da própria vida. Sem isso, o indivíduo é conduzido inconscientemente pelas forças que o cercam, seja para o bem ou para o mal. A mensagem-chave do capítulo é: quem não controla o ambiente, o tempo, a harmonia e a precaução, será controlado por eles. Conclusão: mais esperto que o diabo é um mapa direto e brutal da mente humana, um manual de libertação mental disfarçado de entrevista provocadora. Napoleão Hill revela que a maioria das pessoas vive aprisionada por hábitos, medos e estruturas sociais que as mantêm na mediocridade. O diabo, como símbolo dessas forças invisíveis, confessa com orgulho como manipula a mente humana através do medo, da alienação, do ritmo hipnótico e da ausência de propósito. Porém, ao mesmo tempo em que expõe as armadilhas, Hill nos oferece as chaves para a libertação: pensamento independente, autodisciplina, propósito definido, ambiente positivo, domínio do tempo e coragem para aprender com a adversidade. O livro é um chamado à responsabilidade pessoal, um lembrete de que liberdade, sucesso e paz interior não são acasos, mas resultados de escolhas conscientes e consistentes. A aplicação prática está em cada detalhe: identificar seus medos, vigiar seus hábitos, proteger seu ambiente, cultivar pensamentos de alto padrão e agir com propósito. Não se trata de teorias, mas de uma filosofia de ação. A mente é seu único território sagrado. Então proteja-a como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende. Parabéns! Você chegou ao final de mais um audiobook resumo. Esperamos que você tenha tirado lições valiosas sobre os ensinamentos do livro. Ouça outros resumos do nosso canal para continuar se aprimorando como uma pessoa intelectual. E não se esqueça de curtir e se inscrever para nos incentivar a continuar produzindo conteúdo aqui em nosso canal. Até a próxima!